Olá pessoal, hoje a nossa entrevista é com a jornalista e empresária Márcia Alves. Ela é assessora de comunicação, tem experiência em diversos veículos no estado e é fundadora da revista Giratur. Em uma conversa dinâmica, ela contou os desafios do empreendedorismo na área de jornalismo. Vamos conferir? Desde pequena, é a primeira profissão que eu sempre quis. Eu já brincava quando era criança de jornalista. E lá na minha cidade não tinha faculdade de jornalismo. Então eu sempre gostei muito de escrever e eu me inscrevi para o vestibular de letras. Aí eu estava fazendo letras, faculdade de letras, quando eu comecei a escrever uns artigos para o jornal local que tinha lá, né, que era o jornal O Progresso. Eu morava em Araguaína. E aí o dono do jornal gostou dos meus textos e me convidou para trabalhar no jornal, né? Na época eu fui trabalhar como repórter. Ainda era novinha, né? Tava com meus 18 anos ainda. E aí comecei a escrever para o jornal. Terminei a faculdade de letras, e aí foi quando criaram a faculdade de jornalismo aqui em Palmas. E aí eu me inscrevi no vestibular, fiz o vestibular e passei. Nessa época eu já estava trabalhando no Jornal Tocantins, como correspondente do Jornal Tocantins, porque na época a sede era em Goiânia. E aí eu passei e vim morar aqui em Palmas para fazer a faculdade de jornalismo e trabalhando no Jornal Tocantins. Então, assim, desde o começo do estado eu já estava trabalhando na área e quis fazer a faculdade de jornalismo para ter o diploma e também para aprender um pouco mais. E foi nessa época que eu estava fazendo a faculdade aqui em Palmas de jornalismo que eu saí do jornal e decidi abrir o meu próprio negócio, que foi em 99 que eu abri a empresa, a Ecos Comunicação e Assessoria, e lancei a revista Giratur. Por quê? Porque eu via que faltava uma publicação que mostrasse o estado do Tocantins como ele é, a parte boa, né? As nossas riquezas, as nossas potencialidades, porque as pessoas gostavam muito de fazer chacota de quem morava aqui no estado. Você saía para fora e a pessoa perguntava, lá tem energia elétrica, lá vi falar que todo mundo anda pelado, lá só tem índio, fazia graça. Então assim, eu falei, gente, que coisa, eu falei, vou fazer uma publicação mostrando como é que o estado é realmente. Então foi daí que surgiu a ideia da Giratur. Foi em 99 que eu lancei a primeira edição e de lá para cá já são quase 20 anos, né? Na verdade, mais de 20 anos, né? Que nós já estamos em 2018, né? Então, quase 20 anos. Então, assim, e aí a publicação tá aí. Ela não sai frequentemente às vezes, porque eu me envolvo com outras atividades, mas sempre estou fazendo. E aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa para órgãos públicos, tipo prefeituras assim, do interior, câmaras municipais, alguns outros clientes da iniciativa privada, né? E assim, eu focava mais na questão dos informativos, né? Assessoria de imprensa e informativos. E com o passar do tempo, o surgimento das tecnologias, hoje a gente vê que existem as redes sociais, né? Então, assim, fui incorporando isso ao trabalho da empresa, né? Tem o site também da revista, porque depois eu percebi, surgiu a internet e tudo mais, lancei o site, que as notícias que são mais factuais, eu coloco no site, e as outras que são mais, né, produzidas, então eu lanço na revista. A revista que tinha um foco mais no turismo, mas assim, de forma abrangente, turismo de eventos, turismo de negócios, turismo gastronômico, turismo religioso. Então, assim, são várias vertentes, né, que o turismo tem. E eu incorporei mais outras temáticas, uma coluna de política, coluna social. Temos hoje também uma coluna de dicas de livros e filmes. Tem uma coluna que é voltada para crônicas, né, que são poesias nesse sentido, assim. Então, ela tem uma variedade de assuntos, a revista, né? Não é foco só no turismo, embora o principal seja o turismo, mas sempre com aquela preocupação de mostrar o estado, né, a parte boa, né, atrair investidores, né, mostrar o que nós temos de bom aqui no Tocantins, né. Então, empreender em qualquer área não é fácil, no jornalismo também não. Eu acho que, acima de tudo, a pessoa tem que buscar se informar, porque aquela realidade daquela minha época é outra hoje, né. Então, assim, até mesmo eu, às vezes, me pego, tipo, pesquisando coisas novas, onde que eu poderia atuar mais para sobressair, né, no mercado. Então, hoje eu trabalho com assessoria de imprensa, de comunicação, e tenho uma revista e cuido do site. Então, assim, eu vejo que a parte da tecnologia ela evoluiu bastante. Então, você tem que se adequar a essa nova linguagem, né? Então, assim, é importante fazer essa pesquisa de mercado, se informar e encarar, tipo assim, buscar mesmo enfrentar os desafios da profissão e se reciclar cada dia mais, não deixar de estudar e continuar, porque o mercado está aí e se você for bom naquilo que você faz, você vai se firmar no mercado.
Então, eu acho que essa veia de empreender, né? E de repente eu estava meio inconformada só em trabalhar no jornal e ficar naquela vida e ter só um salário no final do mês, né? Então eu quis começar um negócio que eu pudesse evoluir, né? Crescer profissionalmente e também ter mais perspectiva financeira. E foi quando eu resolvi lançar a revista. Eu vi que tinha essa necessidade da revista. Comecei a pensar em alguma coisa que pudesse, de certa forma, contribuir com o Estado. E como não tinha nenhuma revista na época aqui no Estado, então foi a ideia de fazer a revista. Então foi ali, uma ideia assim, de repente mesmo, e comecei a fazer, né? E graças a Deus deu certo. E às vezes eu penso até em desistir da revista, às vezes, porque dá muito trabalho, você tem que correr atrás de patrocínio, você tem que fazer as matérias, tem que pesquisar tudo. Mas assim, ao mesmo tempo que eu falo, não vou deixar de fazer não, porque é um sonho meu, eu não vou deixar morrer essa ideia. E eu sempre penso, eu acredito nisso, vai dar certo e eu volto, né, a fazer. Então eu nunca deixei de fazer, né? Para fazer revista, eu digo que ela é feita basicamente assim, com parcerias, né? Igual eu expliquei para vocês em off, né? Que quando eu faço as matérias, escrevo as matérias jornalísticas, né? Principais, eu conto com apoio também, às vezes, tipo, do governo do estado, das prefeituras, que me passam material quando eu vou fazer alguma matéria que eu solicito, eu tenho uma pauta para fazer. Muitas vezes eles me enviam a matéria, às vezes as informações, as fotos, né? E aí eu faço a matéria, porque é de interesse deles também divulgar, né? Geralmente, como as matérias são propositivas, são matérias boas, não são matérias de denegrir nada, é justamente o contrário, de mostrar a parte boa, e todo mundo vai ter interesse de divulgar. E faço parcerias com fotógrafos, como eu expliquei, eu faço tipo permutas, né? Divulgo o trabalho deles na revista, em contraparte deles me fazem as fotos, me passam material. Tem alguns jornalistas que escrevem para a revista também, como colunistas. Então, são parceiros que têm o interesse de estar divulgando, né, na revista. E para mim é interessante também porque agrega valor também, são mais pessoas que colaboram. A parte de diagramação do layout, quem faz hoje é meu esposo, que ele é arte finalista, ele que cria a parte do layout, né? Sempre eu estou ali supervisionando, criando, mas ele que faz essa parte. Então é meio que dessa forma que a revista sai. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com a parte de buscar os anúncios, né, os patrocínios, esses anúncios que são de estado, prefeitura, eu mesmo que vou atrás e corro atrás, mas quando é do comércio em si, eu tenho uma pessoa que é uma amiga minha que já trabalha comigo há quase 10 anos, que ela que faz esse contato e busca esses patrocinadores. E é dessa forma que a gente faz a revista, né? E à medida que eu consigo esses anúncios, esses valores, com esse valor que a gente imprime a revista, né? Com esses anúncios, e é assim que a gente vai fazendo o trabalho. Márcia, muitas pessoas, antes de dar aquele pontapé para iniciar uma empresa, ficam com medo por não ter aquele conhecimento em administração, né, em gestão da empresa, e ficam com medo. Você fez algum curso? Você já tinha facilidade com esse ramo da administração para dar esse pontapé inicial para a sua empresa? Olha, na época, eu lembro que quando eu fui para abrir a empresa, eu procurei o Senai, na época, acho que eu nem lembro se tinha o Sebrae aqui, sabe? Mas eu comprei uns livros sobre gerência assim, li algumas coisas assim, mas não cheguei a fazer curso, não. Mas eu peguei, busquei me informar com o que eu tinha à mão. Naquela época não tinha internet, assim, entendeu? Para pesquisar igual hoje. Você pode entrar no YouTube, fazer um monte de pesquisa, um monte de gente te dá dicas de tudo, né? Tem tutorial, tem tudo. Naquela época, eu comprei 2 livros, que eu lembro, e dei uma lidinha. E fui fazendo mesmo na prática, sabe? Aprendendo mesmo assim, na prática, a cuidar das coisas. É lógico que eu não acertei de cara, né? Aconteceu comigo o que acontece com a maioria das pessoas, de às vezes misturar os ganhos da empresa com as contas pessoais, aí vira uma bagunça, né? Você tem que separar, é uma coisa que você tem que aprender a separar. Só que você tem que ter esse cuidado, porque você tem que pensar que você tem aluguel. Na época, eu tinha uma sala, tem que pagar os custos, né, de internet, de energia, de tudo, né, das contas, tem impostos a pagar, então você tem que se preocupar com tudo isso. O ideal é você buscar hoje, acho que o Sebrae ele oferece alguns cursos, né, para essa área, e se informar o máximo que puder para não incorrer no erro de misturar as contas e às vezes você pegar para você um dinheiro que é da empresa, né, que é o que as pessoas fazem muito, ainda mais quando são pequenos empreendedores, né. Então, para começar certo, é bom ter esse cuidado. Às vezes não é possível fazer tudo certinho, mas você vai tentando se adequar, né, ao que é certo.
Márcia, você mencionou que começou a sua empresa há 20 anos atrás. Se você fosse começar hoje, fazendo um comparativo a 20 anos que se passaram aí, você acha que é mais fácil ter uma empresa hoje ou há 20 anos? Então, sobre essa questão de que se hoje é mais difícil ou seria há 20 anos atrás começar um trabalho de empreendedorismo, eu acredito que seja mais fácil hoje. Em função da toda a tecnologia que nós temos hoje, em função de todas as informações que estão mais disponíveis hoje. E como eu estava falando, a questão da concorrência, eu acredito que ela seja bem melhor. Eu prefiro a concorrência, porque quando eu lancei a revista, não tinha nenhuma revista no mercado. Eu tinha até dificuldade, às vezes, de convencer uma pessoa, um comerciante, a anunciar na minha revista. Eles só queriam anunciar em TV, em rádio, não tinha o hábito de anunciar em revista. Aí com o tempo surgiram outras revistas e elas me ajudaram a abrir o mercado, entendeu? Porque aí as pessoas começaram também a anunciar em revista e para mim é mais fácil hoje até eu chegar e as pessoas compararem e falar, eu gosto do material da tua revista, uma revista que tem conteúdo, não tem só anúncio, não tem só foto. Então eu prefiro assim, entendeu? Embora muitas revistas surgiram e se perderam no meio do caminho e deixaram de circular. E a Juratur está aí até hoje, graças a Deus. Apesar de que não sai, às vezes, com aquela mesma periodicidade, mas sempre ela está saindo e tem um site também que ajuda a divulgar. E eu acredito que hoje seja mais fácil, pelas informações disponíveis e tanto da parte da empresa, que é de assessoria de comunicação, até porque hoje temos as redes sociais, né, que abriu um nicho enorme de mercado nessa área nossa de comunicação e de divulgação das empresas. Márcia, para finalizar nossa entrevista, quais conselhos você deixaria para os jornalistas de informação? Olha, eu vou falar sobre a minha experiência. Quando eu decidi empreender, eu já tinha uma caminhada enorme em veículos. Eu sou uma jornalista que tem experiência com TV, trabalhei com TV como repórter de TV há muito tempo, como apresentadora, trabalhei na produção, trabalhei na edição ali, trabalhei com rádio, trabalhei com jornal impresso e por fim que eu saí para fazer assessoria de imprensa, abri uma empresa de assessoria de imprensa e lançar revista. Eu digo que foi muito importante para mim essa caminhada. A bagagem que eu consegui, a experiência que eu tive trabalhando em vários veículos, em TVs, em jornais, para chegar a decidir empreender. Eu não saberia dizer se seria legal você já sair da faculdade e empreender, mas como eu falei, talvez seja possível pelas informações que estão disponíveis hoje, né? Mas para mim foi importante trabalhar vários anos no jornal, saber como funciona uma redação, saber como é que funciona por trás para produzir uma matéria. Eu saía com 5 pautas para fazer numa tarde. Eu chegava com 5 reportagens para entrar no jornal do meio-dia, quando eu trabalhava de manhã ou à noite, no jornal da noite. Então, assim, eu era uma das mais rápidas que tinha lá. Só que, assim, exigia muito de mim, né? Lógico. Mas isso foi uma experiência muito boa para mim. Entendeu? Eu acho que foi importante, porque hoje, como eu sou assessora de comunicação hoje, quando eu envio uma pauta para a redação, eu sei exatamente como é que funciona lá, né? Quando chegava uma pauta. Então, eu conheço o lado de lá e eu acho que eu procuro, quando eu vou sugerir uma pauta, eu tento fazer de uma forma que eu consiga emplacar aquela matéria no veículo. Então, para mim, foi importante a experiência de trabalhar na empresa antes, né? Então, assim, eu acho que quem está saindo na faculdade hoje, eu diria que eu acho que seria bom pegar uma experiência numa redação, num veículo, para você saber como é que funciona lá atrás, até para você ter uma experiência de como quando você for montar seu negócio, como é que funciona. Aquilo ali vai te fazer a diferença para você acertar no teu empreendimento. Para mim foi importante. Então, a dica que eu daria é que realmente tentar pegar uma experiência antes, né, em alguma empresa, em algum lugar, para depois você se arriscar. Mas nada impede que você vá diretamente, se você tiver essa audácia, essa coragem, se informa antes, lê, pesquisa e boa sorte, né, que eu acredito que o jornalismo precisa de empreendedores, né. Então, assim, e o mercado está aí e a concorrência é sempre bem-vinda, eu acho bem legal.